Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor de Física Wesley. Na aula de hoje vamos falar sobre a conservação de energia nas trocas de calor, continuidade dos nossos conteúdos de calorimetria. Para explicar esse conteúdo aqui, vamos usar esse exemplo. Imagina que você tem dois corpos, um corpo A e um corpo B, que estão dentro de um sistema isolado, uma caixa térmica. E essa caixa térmica, ela não permite que esses corpos troquem calor aqui com o sistema externo, com o ambiente externo. Então aqui, pessoal, a gente vai considerar o seguinte, que inicialmente, aqui no início, a temperatura do corpo A vai ser maior do que a temperatura do corpo B. Então a temperatura de A é maior do que a temperatura do corpo B. E a gente viu que quando isso acontece, quando a gente tem uma diferença de temperatura entre corpos, ocorre um fluxo de calor, um fluxo de energia, que ocorre do corpo mais quente para o corpo mais frio, ou seja, o corpo A vai ceder calor para o corpo B. Então, esse corpo A aqui, ele vai ceder calor para o corpo B, certo? Esse calor aqui vai fluir do corpo A para o corpo B, porque ele tem uma temperatura maior. E a gente também sabe que existe uma coisa chamada equilíbrio térmico, E o que é esse equilíbrio térmico? Depois de algum tempo que esses corpos trocam calor, eles vão chegar a uma temperatura final de equilíbrio, uma temperatura igual para os dois corpos, certo? Eles vão estar a uma temperatura de equilíbrio térmico. Então aqui no final desse processo aí de troca de calor, a temperatura do corpo A vai ser igual à temperatura do corpo B, certo? Eles atingiram o equilíbrio térmico, beleza? Bom, e o que é a conservação de energia nas trocas de calor? Ela fala o seguinte, que a quantidade de calor cedida por esse corpo A vai ser a mesma quantidade de calor recebida por esse corpo B aqui, certo? Toda a energia que esse corpo A cedeu vai ser absorvida por esse corpo B aqui, tá? Ah, professor, mas isso é muito simples, isso é muito óbvio. Mas isso aqui a gente quer falar o seguinte, que não pode ter perca de calor aqui nesse processo de troca de calor, certo? Esse calor ele não pode sumir para o nada e nem pode receber, aqui nem pode surgir do nada um calor, certo? Esse calor ele tem que ser conservado aqui nessa troca, certo? A quantidade de calor cedida pelo corpo A vai ser a mesma quantidade de calor recebida pelo corpo B. Esse calor, essa energia, ela tem que ser conservada nesse processo. Ela não pode nem ser perdida, e nem pode surgir calor aqui do nada. Ela tem que ser conservada, essa quantidade de calor trocada aqui. Então a gente diz que a quantidade de calor cedida por um corpo somada à quantidade de calor recebida pelo outro corpo é nula, tá? E a gente pode escrever isso aqui na forma de uma equação. A gente pode dizer que a quantidade de calor cedida pelo corpo A mais a quantidade de calor recebida pelo corpo B, isso aqui é igual a zero, certo? A quantidade de calor cedida pelo corpo A mais a quantidade de calor recebida pelo corpo B é igual a zero. Essa equação está dizendo para a gente, que a quantidade de calor ela é conservada aqui nessa troca, certo? A quantidade de calor cedida por esse corpo aqui é a mesma quantidade de calor recebida por esse corpo aqui, certo? Considerando que são apenas dois corpos aqui. A gente não pode ter calor surgindo do nada e nem calor sendo perdido aqui nesse processo, beleza? É isso que a nossa conservação de energia nas trocas de calor diz pra gente, beleza? Então, pessoal, a gente também tem as mudanças de fase, E as mudanças de fase, elas podem, um corpo aqui, ele pode mudar de fase quando ele ganha ou perde calor. Então, você tem um corpo que ganha calor, ele pode mudar de fase. E se ele perder calor, isso também pode acontecer. Então, aqui, uma mudança do estado sólido para o estado líquido, esse processo aqui de mudança do estado sólido para o estado líquido, a gente chama esse processo de fusão, tá? Isso aqui é um processo de fusão. Então, aqui a gente tem uma mudança do estado sólido para o estado líquido. Esse processo aqui é chamado de fusão. Do estado líquido para o estado gasoso,
a gente chama esse processo aqui de evaporação. Evaporação, certo? Então, a gente tem a mudança do estado líquido para o estado gasoso. É chamada de evaporação. Se a gente tiver uma mudança do estado sólido direto para o estado gasoso, esse processo aqui ele é chamado de sublimação. Sublimação. É o que ocorre, por exemplo, com a naftalina, né? Que as pessoas colocam em gavetas para espantar barata, espantar insetos, né? Aquelas bolinhas, elas passam direto do estado sólido para o estado gasoso, certo? Ocorre um processo de sublimação. A gente também pode ter o processo inverso da evaporação, que é a mudança do estado gasoso para o estado líquido. E esse processo aqui, a gente chama ele de condensação. Ou ele também pode ser chamado de liquefação, certo? Isso aqui também é a mesma coisa. Condensação ou liquefação é o mesmo processo. Liquefação. Então, a mudança do estado gasoso para o estado líquido. A gente chama de condensação ou liquefação. A mudança do estado líquido para o estado sólido, a gente chama de solidificação. Isso aqui é a solidificação. Solidificação, certo? Mudança do estado líquido para o estado sólido. E se a gente tiver uma mudança direta do estado gasoso para o estado sólido, isso aqui também é uma sublimação, certo? É uma sublimação. Isso aqui é um processo que tem que ser forçado, né? Nas nossas condições aqui. Mas pode acontecer também, certo? Uma mudança do estado gasoso para o estado sólido. Então, aqui para o estado sólido, certo? Então, esses daqui são os nossos processos de mudança de fase. Do sólido para o líquido, fusão. Do líquido para o gasoso, evaporação. Se for do sólido direto para o gasoso, a gente chama de sublimação. Do gasoso para o líquido, a gente chama de condensação ou liquefação. Do líquido para o sólido é a solidificação, certo? E se tiver do gasoso direto para o sólido, a gente chama de sublimação. Beleza? Bom, a gente também tem uma matéria aqui chamada de quantidade de calor latente, né? E o que é essa quantidade de calor latente? Eu havia explicado para vocês, em aulas passadas, a quantidade de calor sensível, né? Que é quando acontece uma variação de temperatura. Na quantidade de calor latente, a gente não tem variação de temperatura. O que acontece? Essa quantidade de calor latente, ela vai ser a quantidade de calor necessária para que uma substância mude de estado físico. Então, você vai ceder calor para uma substância e essa quantidade de calor que é cedida ou retirada daquele corpo, né, pode ser os dois processos. Você pode dar calor ou você pode tirar calor daquela substância. E quando você faz isso, você vai ter que aquela substância ela muda de estado físico, né? E aí ela pode mudar do sólido para o líquido, ou do líquido para o gasoso, ou ao contrário, né? Do gasoso para o líquido, ou do líquido para o sólido, tá? Então, essa quantidade de calor que a gente cede para o corpo para ele mudar o estado físico, a gente chama ela de quantidade de calor latente. E a gente pode calcular essa quantidade de calor que a gente dá para esse corpo, né? Então, para a gente calcular isso, a gente faz a quantidade de calor latente vai ser igual à massa desse corpo vezes o calor latente, certo? A massa do corpo vezes o calor latente. Você pode observar aqui que não tem variação de temperatura nessa equação. Então, quando a gente muda o estado físico de um corpo, não há variação de temperatura. A temperatura do corpo ela permanece constante até que você consiga mudar o estado físico daquele corpo, certo? E para a gente calcular essa quantidade de calor latente, eu multiplico a massa do corpo vezes o calor latente. Esse L aqui, que é o nosso calor latente, ele é uma constante, tá? Ele é uma constante que depende do material, né? Depende da substância que você está trabalhando. E a gente pode ter o calor de fusão, né?
que seria do estado sólido para o estado líquido, né, o calor latente de fusão, e você pode ter o calor latente de evaporação, né, de vaporização, que é do estado líquido para o estado gasoso. Então aqui uma pequena legenda, né, a gente tem aqui o Q é a nossa quantidade de calor latente, o M é a massa da substância e esse L aqui é o nosso calor latente, tá? Que depende da substância e depende também da mudança de estado. Então aqui, uma forma de decorar essa equação aqui, né? A gente pode usar um macete, né? A gente diz que essa equação aqui é Q mole, né? Q mole. Então a quantidade de calor latente é igual a massa vezes o calor latente, Q mole. Então aqui, pessoal, para isso ficar um pouco mais claro, a gente pode ter o calor latente de fusão. Né? O calor latente de fusão da água, ele tem um valor de 80 calorias por grama, certo? Esse é o calor latente de fusão da água. Isso quer dizer que eu tenho que dar 80 calorias para que cada grama de água mude do estado sólido para o estado líquido. Por isso que é o calor latente de fusão. E eu também posso ter o calor latente de vaporização da água, certo? Que ele vale, nesse caso aqui, né, o calor latente de vaporização da água, ele vale 540 calorias por grama, certo? Isso aqui quer dizer que eu tenho que dar 540 calorias para que cada grama de água mude do estado líquido para o estado gasoso. Então, esse L aqui, que é o nosso calor latente, ele depende da substância e também se essa substância está mudando do estado sólido para o estado líquido, que nesse caso vai ser um calor latente de fusão, ou se ela está mudando do estado líquido para o estado gasoso, que vai ser um calor latente de vaporização, tá? Então, isso aí depende da substância e de qual mudança de estado físico a gente está falando, tá? E só para reforçar isso aqui, o calor latente, né, a quantidade de calor latente, nesse caso aqui, como é uma mudança de estado físico, a gente não tem variação de temperatura, né? Você pode ver que essa equação aqui, ela depende só da massa daquela substância e também do calor latente, beleza? Que é uma constante. Então, pessoal, vamos fazer um exemplo aqui, né, para a gente ver como que a gente pode usar esses conhecimentos, esses conteúdos. Então, aqui, o nosso primeiro exemplo, ele fala o seguinte: um broche de prata de massa 20 gramas a 160 graus Celsius é colocado em 28 gramas de água inicialmente a 30 graus Celsius. Qual a temperatura final de equilíbrio térmico, admitindo troca de calor apenas entre a prata e a água? Dados: o calor específico da prata vale 0,056 calorias por grama grau Celsius. E o calor específico da água é igual a 1 caloria por grama grau Celsius. Então, pessoal, traduzindo esse problema aqui, basicamente a gente tem, esse caso aqui é 28 gramas de água inicialmente a 30 graus Celsius. Então, você tem um recipiente com água aqui, né? Você tem um recipiente que tem água, que tem 28 gramas de água, e essa água ela está a 30 graus Celsius. E aí, você pega um broche de prata, né, de massa 20 gramas, e a temperatura inicial dele é 160 graus Celsius, né, que ele está bem quente. Então, você vai pegar esse broche de prata e vai colocar aqui dentro desse recipiente com água, né? E como a gente sabe que esse broche de prata está mais quente do que a água, vai haver uma troca de calor, certo? Vai haver uma troca de calor. O broche vai ceder calor aqui para a água, né, porque ele está mais quente. E a gente sabe que depois de alguns instantes vai acontecer uma coisa chamada equilíbrio térmico, né? Que é o seguinte: a água e o broche elas vão estar à mesma temperatura, né? Uma temperatura de equilíbrio térmico. E a gente quer descobrir qual que é essa temperatura final de equilíbrio térmico, beleza? Então, primeiramente, eu vou anotar aqui os dados do problema, certo? Vou anotar aqui os dados do problema. O problema fala para a gente o seguinte, né? Ele fala que a massa aqui desse broche de prata vale 20 gramas, tá? Eu vou chamar de massa A, por simplicidade mesmo, tá? Então, isso aqui vale 20 gramas. A nossa massa do broche de prata vale 20 gramas. E a temperatura inicial desse broche de prata
vale 160 graus Celsius. Então, a temperatura, eu vou chamar de temperatura A inicial, tá? É 160 graus Celsius. É a temperatura do broche de prata inicial. Ele também fala que o calor específico da prata é 0,056 calorias por grama grau Celsius, tá? Então, eu vou anotar isso aqui também como calor específico A, né? É o calor específico do broche de prata, 0,056 calorias por grama grau Celsius, certo? Isso aqui é o calor específico da prata, né? Então, a gente também tem os dados aqui da água, tá? Aqui na água, ele fala para a gente o seguinte, que a gente tem uma massa de água de 28 gramas. Eu vou chamar de massa B, tá? Por simplicidade mesmo. A massa B é a massa da água, que é 28 gramas, certo? 28 gramas. A temperatura inicial da água é 30 graus Celsius. Então, eu vou chamar de temperatura B. Temperatura B inicial, né? Isso aqui é 30 graus Celsius. E o calor específico da água, ele fala que vale 1 caloria por grama grau Celsius. Então, eu vou chamar de calor específico B, tá? O calor específico B é o calor específico da água. É 1 caloria por grama vezes grau Celsius. E o que a gente quer descobrir aqui é a temperatura final, né? É a temperatura final que esses corpos vão estar, a temperatura de equilíbrio térmico, tá? Então, para fazer isso aqui, pessoal, a gente vai ter que usar a nossa equação inicial, né, que eu falei para vocês, sobre a conservação de energia nas trocas de calor, né? A quantidade de calor cedida pelo broche mais a quantidade de calor recebida pela água vai ser igual a zero, certo? Então, eu vou anotar isso aqui, ó. A quantidade de calor cedida pelo broche, né? Que é o que eu chamei de quantidade A, né? Quantidade de calor A, mais a quantidade de calor recebida pela água vai ser igual a zero, né? QA mais QB é igual a zero, beleza? E primeiro eu vou calcular cada quantidade de calor dessa daqui. Então, primeiramente, a gente tem que observar o seguinte. Aqui nesse caso, a gente está tendo variação de temperatura, né? A temperatura que vai variar desses corpos. Como tem variação de temperatura, a gente vai usar a nossa quantidade de calor sensível. E a nossa equação é aquela, que macete, né? Então, aqui a quantidade de calor de A vai ser igual a massa vezes o calor específico de A vezes a variação de temperatura aqui desse corpo A, certo? Então, aqui, substituindo a massa aqui, a massa da água, né? A massa aqui desse broche de prata, desculpa, é a massa do broche de prata. Ela vale 20 gramas. 20 gramas. O calor específico da prata vale 0,056. A variação da temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, aqui eu vou escrever temperatura final, que eu não sei o que é ainda, menos a temperatura inicial, que é 160. Então, aqui vai ficar menos 160, certo? Aqui eu vou fazer 20 vezes 0,056. Então, aqui vai ficar a quantidade de calor cedida pelo broche de prata. 20 vezes 0,056 dá 1,12. Vou repetir essa expressão entre o parêntese aqui. Temperatura final menos 160. Vou fazer a propriedade distributiva da multiplicação aqui. Fica 1,12 vezes TF. Então, aqui vou repetir, né? 1,12 vezes TF dá 1,12 TF, certo? E 1,12 vezes menos 160, isso aqui dá menos 179,2, certo? Cheguei nessa expressão aqui. A quantidade de calor cedida pelo broche de água vai ser igual a 1,12 TF menos 179,2. Ainda tá feio ainda, mas calma que isso aqui vai melhorar, tá? Agora, vamos calcular a quantidade de calor recebida pela água, né? A quantidade de calor B.
Então, a nossa quantidade de calor B vai ser igual à massa da água, né, que eu chamei de massa B, vezes o calor específico da água, que eu chamei de calor específico B, vezes a variação da temperatura, certo? A massa aqui da água vale 28 gramas. Então, aqui vai ficar 28. O calor específico da água vale 1 caloria por grama grau Celsius. Então, aqui vai ficar vezes 1. A variação da temperatura é temperatura final menos temperatura inicial, certo? Só que a temperatura inicial aqui, ele fala que vale 30, né? Ele fala que vale 30 graus Celsius. Deixa eu só corrigir aqui. Ele fala que vale 30 graus Celsius. Então, aqui a nossa temperatura inicial vai ser 30, certo? Aqui, 28 vezes 1, né? Aqui, 28 vezes 1 dá 28, e 28 vezes TF dá 28 TF, certo? Que eu já fiz tudo num passo só, né? Já multipliquei 28 vezes 1 e apliquei a propriedade distributiva da multiplicação. 28 vezes TF dá 28 TF, e 28 vezes menos 30, isso aqui dá menos 840, certo? Então, a quantidade de calor recebida pelo corpo B, pela água, é igual a 28 TF menos 840. Agora a gente vai terminar. Agora a gente termina isso aqui. Então, a gente viu, né, pela conservação da energia aqui nas trocas de calor, que a quantidade de calor cedida pelo corpo A mais a quantidade de calor recebida pelo corpo B tem que ser igual a zero. Então, no lugar do QA, eu vou colocar essa expressão aqui, ó. Vai ficar 1,12 vezes a temperatura final menos 179,2 mais a quantidade de calor QB aqui, né? Que é 28 TF menos 840. Aqui, menos 840. Isso aqui tem que ser igual a zero, certo? Então, onde tinha QA, eu substituí essa parte aqui, essa expressão, e onde tinha QB, eu substituí essa expressão aqui, certo? Então, ficamos com a expressão aqui. Então, agora eu vou somar o que pode ser somado aqui, os iguais, né? 1,12 TF mais 28 TF, isso aqui dá 29,12 TF, né? Temperatura final. Menos 179,2 menos 840, isso aqui dá menos 1019,2. Isso aqui é igual a zero. Esse menos 1019,2 está negativo, passa para o outro lado da igualdade positivo. Então, vou repetir 29,12 TF é igual, está negativo, passa positivo. Fica mais 1019,2. O 29,12 está multiplicando TF, passa para o outro lado dividindo. Então, fica a temperatura final, que é o que a gente quer encontrar, é 1019,2 dividido por 29,12, certo? Estamos calculando a temperatura final, que é o que o problema quer. Então, isso aqui dividindo 1019,2 dividido por 29,12, isso aqui dá 35, certo? Então, a nossa temperatura final é 35 graus Celsius. Beleza? Isso quer dizer aqui que os dois corpos, né, o broche de prata e a massa de água, depois de algum tempo, eles vão atingir a temperatura de equilíbrio de 35 graus Celsius. Beleza? Essa temperatura que vai ser atingida pelos dois corpos depois de alguns instantes. Beleza? E o nosso último exemplo aqui para terminar fala o seguinte: calcule a quantidade de calor necessário para as seguintes mudanças de fase. Aqui tem alguns dados. O calor latente de fusão da água é 80 calorias por grama. E o calor latente de vaporização da água é 500 calorias por grama. Então, como a gente tem mudanças de fases, pessoal, a gente tem que usar a nossa quantidade de calor latente, tá? Quantidade de calor latente.
Quando a gente tem mudança de fase, a gente utiliza essa equação aqui. Lembrando que não tem variação de temperatura quando você tem mudança de fase. Então, vamos usar a nossa equação que mole, certo? Então, ele quer saber a quantidade de calor latente para fundir 200 gramas de água. Ou seja, para passar 200 gramas de água do estado sólido para o estado líquido. Então, vamos usar aqui, quantidade de calor latente é igual a massa vezes o calor latente. Como é fusão, né? A gente vai usar o calor latente de fusão. Eu vou chamar de LF, né? Calor latente de fusão. Então, aqui a quantidade de calor vai ser igual. A massa vale 200 gramas. Então, aqui vai ficar 200 vezes o calor latente de fusão, que vale 80 calorias por grama. Então, no lugar desse daqui, eu coloco 80. Aqui, fazendo a continha, 200 vezes 80, isso aqui dá calor latente de fusão. Quantidade de calor latente de fusão vai ficar igual a 16 mil calorias, certo? Isso quer dizer que para fundir 200 gramas de água, ou seja, para passar 200 gramas de água no estado sólido para o estado líquido, eu tenho que dar 16 mil calorias para aquele corpo, certo? Para esse corpo de 200 gramas. E a letra B, ele quer saber a quantidade de calor latente para evaporar 200 gramas de água. Então, novamente, mudança de fase, a gente usa que mole, né? Quantidade de calor latente é igual a massa vezes o calor latente. Como nesse processo aqui é uma evaporação, né? Mudança do estado líquido para o estado gasoso, a gente vai usar o calor latente de vaporização da água, né? Que eu vou chamar de LF, né? LV. Quantidade, nesse caso aqui, calor latente de vaporização, certo? Então, aqui, a nossa massa de água vale 200 gramas, então aqui vai ficar 200, vezes o calor latente de vaporização, que o exercício fala para a gente que vale 540 calorias por grama. Então, aqui vai ficar 540, certo? Então, aqui, a nossa quantidade de calor latente que de vaporização fica 200 vezes 540, isso aqui dá 108 mil calorias, certo? Isso quer dizer que para eu passar 200 gramas de água do estado líquido para o estado gasoso, eu tenho que fornecer 108 mil calorias para essa quantidade de água aqui, certo? Então, esse daqui é o nosso calor latente, beleza? Bom, pessoal, então é isso, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me enviar uma mensagem e até a próxima aula. Bons estudos para vocês!